Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancás. Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. Então vamos lá, gente, com calma para entender, presta atenção. Está na hora do governo cortar impostos para a economia voltar a crescer e com isso aumentar a arrecadação. Tá difícil entender, então por partes. Isso já foi feito, em algum lugar funcionou. Mas Paulo Adir, professor de Direito Tributário do IBMEC, Instituto Brasileiro no Mercado de Capitais. Falando assim fica difícil de entender, né? Há muitos anos que governos têm uma mentalidade de que quanto mais se cobrar, mais nós vamos arrecadar. Vamos cobrar mais, vamos criar mais tributos, vamos criar mais impostos e assim nós vamos arrecadar mais. E isso não é verdadeiro. Parece difícil, mas o professor também lembrou na conversa de uma tal de curva de Laffer. Rapidinho, me siga aí. Essa curva vai de 0 a 100. Se for 0, quer dizer que ninguém paga imposto nenhum. Ótimo, mas daí não arrecada. Péssimo, né? E se a curva chegar no 100? Pior ainda, eu vou produzir, vou trabalhar, a empresa vai trabalhar e tal, e vai pagar 100 de imposto, não sobra nada. Também não dá para entender, né? Então vou fazer o seguinte, professor Paulo Adir, qual é o ponto certo da curva? O alto dessa curva se dá com um percentual de 33%, ou seja, a partir de uma carga tributária de 33% do PIB, o nível de arrecadação começa a cair, vai se arrecadando proporcionalmente cada vez menos e a curva começa a retornar para a estaca zero. Então, continue me seguindo. Ponto certo da curva, imposto e arrecadação, economia funciona melhor é 33. O Brasil está em 38. Então, a partir do 33, a arrecadação começa a cair. Não adianta ficar arrecadando tanto. Não vale a pena produzir também. Então, as empresas diminuem o pique, né? Então, seguindo a explicação do professor Paulo Adir, na hora do governo brasileiro começar a cortar um imposto aqui, outro ali. Cortar. Aliás, nos Estados Unidos, o presidente Trump diz que vai fazer isso. 1980, então o presidente Ronald Reagan, no meio daquela crise mundial do petróleo, choque do petróleo, fez o seguinte, cortou os impostos e dos ricos. Para quê? Aconteceu o quê, professor Paulo Adir? O presidente Reagan, ele fez uma redução do imposto de renda. Ele reduziu essa alíquota de 70 para 50. E ele foi muito criticado por isso. Essa redução de carga resultou num aumento da arrecadação do imposto de renda de 22 bilhões de dólares para 49 bilhões de dólares. Ou seja, a arrecadação do imposto de renda dobrou. Então, só para fechar a prosa, Paulo Adir, professor de Direito Tributário, só para ter certeza, está na hora então do governo aqui no Brasil fazer o quê? Quando nós estamos com uma carga tributária acima desse patamar, como é o nosso caso, essa curva sugere que uma redução pode provocar um aumento de arrecadação. Então estamos hoje com 38. Conforme a curva de Laffer, uma redução para menos de 33 poderia gerar um efeito de elevação e não de queda, de elevação de arrecadação por estímulo à atividade econômica. Pronto, só para fechar, lembrando rapidinho, imposto de renda, já tá lembrado disso, tá? E outra, manda sua dúvida para cá. É da sua conta. Então tá, em té e axé. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.